Existem doenças que acometem especificamente a junção neuromuscular ou placa motora. Se a gente relembrar aqui do esqueminha básico do sistema motor voluntário do ser humano, né, a placa motora está localizada bem aqui. Esse paciente não tem manifestações nem de primeiro nem de segundo neurônio motor. A gente vai ver que existe uma síndrome específica de acometimento da placa motora isoladamente, ok? A grande doença que se manifesta com lesão específica, exclusiva da placa motora, é a famosa miastenia gravis, uma condição de natureza autoimune em que são formados autoanticorpos contra o receptor de acetilcolina localizado na membrana pós-sináptica da placa motora. Na grande maioria das vezes, um fator desencadeante pode ser identificado. A maioria dos pacientes tem hiperplasia do timo e 10% dos pacientes têm uma neoplasia do timo, ou seja, em 3/4, 75% dos casos, a gente encontra uma doença no timo do paciente. Daí a importância, né, de avaliar o timo com exames de imagem em todo paciente que recebe o diagnóstico de miastenia gravis. Obviamente, se o foco da doença é uma condição no timo, né, a abordagem do timo pode resolver o quadro de miastenia gravis. No restante dos pacientes, em 25%, não se encontra nenhuma doença tímica, né, e ninguém sabe qual é o motivo, qual é o fator desencadeante que faz essas pessoas produzirem autoanticorpos contra o receptor de acetilcolina. É uma miastenia gravis idiopática. O fato é que a fisiopatologia da miastenia gravis, ela cursa da seguinte forma. Se a gente relembrar aqui a fisiologia normal da transmissão dos impulsos na junção neuromuscular, né, a gente vai lembrar que existe o botão sináptico, que é a região terminal do axônio do segundo neurônio motor, né, e existe a membrana da célula muscular esquelética, né, a membrana pós-sináptica. O botão sináptico tem vesículas de acetilcolina, que vão ser liberadas quando houver despolarização da membrana daquele neurônio. Então, o potencial de ação, o estímulo elétrico, nasceu lá no segundo neurônio motor, caminhou pelo seu axônio e chegou até a placa motora. Ele vai levar à liberação dessas vesículas de acetilcolina, sendo a acetilcolina despejada dentro da fenda sináptica. Existem receptores de acetilcolina na membrana pós-sináptica, na membrana da célula muscular esquelética. Né, receptores nicotínicos de acetilcolina, que quando estimulados por esse neurotransmissor, vão abrir canais de cálcio, promovendo a despolarização da célula muscular. Com a despolarização da célula muscular, os canais de cálcio e voltagem sensíveis também se abrem, o cálcio entra no citoplasma do miócito e ocorre o processo de contração, né, a interação entre a actina e a miosina, o encurtamento da fibra, a geração de força muscular. Okay? Na vigência de miastenia gravis, na vigência desses autoanticorpos contra o receptor de acetilcolina, esses receptores ficam bloqueados devido à ligação do autoanticorpo. E eles também acabam diminuindo a sua densidade, porque as imunoglobulinas da classe IgG conseguem ligar dois receptores adjacentes. Né? Esse fenômeno leva à internalização dos receptores e degeneração dentro das vesículas digestivas intracelulares. Então acaba que os receptores que se encontram na superfície da célula muscular ficam bloqueados pela presença do autoanticorpo antirreceptor de acetilcolina. E muitos desses receptores acabam sendo internalizados, a densidade de receptores de acetilcolina diminui na superfície da célula. Evidentemente, como esses receptores são imprescindíveis para a comunicação entre o segundo neurônio e a célula-alvo, né, para a transmissão do estímulo através da placa motora, a transmissão desse estímulo fica bloqueada na miastenia gravis. Por mais que não exista uma doença no neurônio, né, no segundo neurônio, por mais que ele despolarize e libere a acetilcolina na fenda sináptica, a acetilcolina não exerce a sua ação esperada, porque os seus receptores estão bloqueados ou são inexistentes. Okay? O paciente não vai contrair a musculatura de forma voluntária e satisfatória, porque ele não consegue transmitir o estímulo através da placa motora. Então, o carro-chefe das manifestações clínicas, a queixa dominante dos quadros de miastenia gravis é, obviamente, a fraqueza muscular. Okay? É curioso que a fraqueza muscular da miastenia, ela costuma ter uma certa predileção pelos músculos extraoculares, né, e pelo músculo da pálpebra. Esses pacientes se queixam com grande frequência de diplopia e pitose palpebral.
Muitas vezes a miastenia abre o quadro como uma miastenia ocular pura, né, em que a fraqueza acomete apenas a musculatura extraocular. Alguns pacientes ficam com miastenia ocular pura ao longo da vida, né, não evoluem para a forma generalizada. Mas muitos abrem com miastenia ocular e fazem depois fraqueza dos membros. Mesmo nos pacientes que inicialmente não manifestam queixas oculares, ou seja, a fraqueza começa nos membros, né, periféricos, é comum também que em determinado momento ele passe a apresentar a fraqueza da musculatura extraocular. Então, é uma característica distintiva da miastenia, uma certa predileção pela musculatura das pálpebras, levando à pitose, à queda de pálpebra e ao comprometimento dos músculos da motricidade ocular, né, causando visão dupla ou diplopia. Miastenia graves também pode envolver a musculatura chamada bulbar, né, que são os músculos da região cervical alta envolvidos com a deglutição e a produção de voz. Né? Deglutição e fonação são funções voluntárias do ser humano. Né? A gente tem reflexos envolvidos nessas funções, mas é o ser humano que decide falar, é o ser humano que decide deglutir. São ações voluntárias. Então, tem músculo estriado esquelético nessas regiões, determinando essas funções. Na miastenia graves, como você tem comprometimento generalizado, você pode ter comprometimento generalizado de todas as placas motoras, né, onde houver músculo estriado esquelético vai acontecer fraqueza. Então, o paciente faz fraqueza da musculatura bulbar, ele desenvolve disfagia de transferência, não consegue transferir o alimento da boca para o esôfago, ele engasga quando ele tenta engolir, ele desenvolve disartria, né, não consegue organizar a fonação de forma adequada, a fala fica escandida, fica alterada, e ele desenvolve disfonia, né, ele perde a capacidade de modular o tom e o timbre da sua voz, tipicamente ficando com uma voz anasalada. E a fraqueza que acomete os membros desse paciente, diferentemente, por exemplo, da síndrome de Guillain-Barré, é uma fraqueza predominantemente proximal e assimétrica, né, com reflexos tendinosos normais. Vimos que Guillain-Barré é uma fraqueza flácida e arreflexa ascendente bilateral e simétrica. Né? Aqui a fraqueza é proximal, é assimétrica e os reflexos tendinosos são normais. Porque a doença está topografada na placa motora, ela é restrita à placa motora. Ela não tem nada a ver com vias sensitivas. Né? Esses doentes, inclusive, também não têm alterações sensitivas, como a gente já viu que pode acontecer na esclerose lateral amiotrófica. Okay? Não há qualquer sintoma sensitivo no portador de miastenia graves. Como é que a gente firma o diagnóstico de miastenia? Através da demonstração dos autoanticorpos característicos, né, no paciente que tem um quadro clínico condizente, o anti-receptor de acetilcolina está presente na maioria dos pacientes, em 85% dos casos, e nos 15% em que esse receptor é negativo, em quase metade, a gente encontra um outro autoanticorpo, né, que é o autoanticorpo anti-MuSC, né, que é uma quinase específica de músculo esquelético. Okay? Esse autoanticorpo ele vai estar presente em quase metade, 40%, dos indivíduos que são negativos para o antirreceptor de acetilcolina, ou seja, a maioria tem o antirreceptor de acetilcolina, 15% não tem, desses 15%, quase metade tem o anti-MuSC. Né? Então, o diagnóstico sorológico de miastenia graves, ele costuma ser facilmente estabelecido pela dosagem de um ou outro marcador. Corrobora também, né, ajuda a afirmar o diagnóstico, a demonstração de alterações eletroneuromiográficas típicas da esclerose múltipla, né, condizentes com o fenômeno de escassez dos receptores de acetilcolina da membrana pós-sináptica. É o chamado padrão decremental da condução dos potenciais de ação. Né? Que diabo vem a ser isso? Não é difícil de entender, olha só. A gente tem lá, a gente viu já isso, né? A placa motora, os receptores de acetilcolina na membrana pós-sináptica. Esses receptores estão em número reduzido porque muitos são internalizados e os que sobram ficam bloqueados pela ligação, né, devido à ligação do autoanticorpo antirreceptor de acetilcolina. Quando o estímulo atinge o terminal, atinge o botão sináptico, a acetilcolina é liberada. É isso? E ela consegue, e ela tem que se ligar no receptor
mas ela não consegue fazer isso porque os poucos receptores restantes estão bloqueados pelo anticorpo. Quando o paciente realiza uma primeira contração, a gente espera que a quantidade de acetilcolina naquele botão sináptico seja máxima. Né? Se ele estava em repouso e realiza uma contração, houve tempo suficiente para que o próprio axônio do segundo neurônio motor, né, refizesse os estoques de acetilcolina lá no botão sináptico que está na placa motora. Então, aquele botãozinho está repleto de vesículas de acetilcolina nessa situação. Paciente que estava em repouso e desencadeou uma contração. A tendência, gente, é claro, né, que uma quantidade maior de acetilcolina sendo liberada na fenda sináptica produza, mesmo no paciente que tem miastenia graves, uma contração um pouco mais efetiva. Né, porque, afinal de contas, é uma competição entre o anticorpo antirreceptor de acetilcolina e a acetilcolina que é liberada na fenda sináptica. Então, se eu libero muita acetilcolina, eu consigo deslocar mais aquele anticorpo e a acetilcolina consegue agir um pouco melhor. O paciente tem fraqueza, é claro, né, mas nas primeiras contrações, essa fraqueza é menos intensa. Isso aqui é importante você entender. Se você pedir para um paciente com miastenia graves contrair repetidamente aquela musculatura, né, sem dar tempo para o seu segundo neurônio motor refazer os estoques de acetilcolina, vai chegar um momento que vai ter menos acetilcolina sendo liberada. Numa pessoa normal, isso não causa nenhum problema, né, porque a quantidade de receptores de acetilcolina na membrana pós-sináptica é grande e não há nada bloqueando esses receptores. Mas no paciente que tem miastenia graves, né, que tem pouco receptor e os poucos presentes encontram-se bloqueados, se você passar com a estimulação repetitiva a liberar cada vez menos acetilcolina, cada vez menos vai ocorrer a transmissão do sinal. Né? Cada vez mais intensa vai ser a fraqueza muscular do paciente. Então, é o chamado padrão decremental da condução. Né? Eu faço uma eletroneuromiografia. Eu espeto com a agulha o nervo, que vai ser estimulado com aquela agulha, né? E eu espeto o músculo do paciente para verificar o potencial de ação passando. Então, com a agulha que está espetada no nervo, eu vou jogar estímulos repetitivos. Eu vou estimular a despolarização, a criação de potenciais de ação naquele nervo. Né? E com a agulha que está espetada no músculo, eu vou analisar quantos dos estímulos que eu estou mandando estão efetivamente passando através da placa motora e despolarizando a fibra muscular. Eu vou observar nesse exame, no paciente que tem miastenia, que no início do teste passa um grande número de estímulos, mas na medida em que o tempo transcorre, né, eu continuo estimulando repetidamente a fibra, o nervo periférico, menos estímulos, menos potenciais de ação vão passar para a fibra muscular. Né? É o padrão decremental. Havia uma condução boa no início, mas com a estimulação repetitiva, essa condução vai se tornando cada vez mais deficiente. Okay? Isso é característico de esclerose múltipla, de miastenia grave, desculpa. Né? É característico da presença do autoanticorpo antirreceptor de acetilcolina. E no contexto apropriado, no paciente que tem esse autoanticorpo dosado no sangue, o exame de eletroneuromiografia mostrando o padrão decremental na condução do estímulo fecha em definitivo o diagnóstico de miastenia grave. Okay? Se você tiver na dúvida ainda, você pode lançar mão do teste do hidrofônio, uma medicação chamada Tensilon. O hidrofônio é uma substância inibidora da enzima acetilcolinesterase. A acetilcolinesterase está lá na placa motora do paciente, na fenda sináptica da placa motora, e ela degrada de forma rápida a acetilcolina que é liberada no terminal sináptico. Quando você inibe a acetilcolinesterase, sobra mais acetilcolina, né, dentro da placa motora. E a transmissão do estímulo, portanto, melhora. Né, porque com mais acetilcolina, eu consigo suplantar aquele bloqueio exercido pelo autoanticorpo. Então a gente faz o hidrofônio como uma medicação de início rápido e meia-vida curta. Né? Eu dou o hidrofônio, ele começa a agir imediatamente e em questão de minutos, né, ele perde o seu efeito. Então eu tenho um paciente que está com aquela queixa de fraqueza, eu dou o hidrofônio, a queixa melhora. Passa 3, 5 minutos, o paciente volta a ter fraqueza. Um teste de hidrofônio positivo, mostrando para mim
né, a mesma fisiopatologia que a eletroneuromiografia poderia mostrar, né? Existe uma condução decremental dos potenciais de ação. Se eu aumentar a acetilcolina na fenda sináptica da placa motora, eu melhoro a condução do potencial de ação. É isso que o teste do hidrofone, um teste clínico, pode ser realizado no consultório, né, mostra para a gente e também corrobora o diagnóstico de miastenia graves. O tratamento da miastenia graves vai envolver drogas sintomáticas e drogas imunossupressoras. A gente vai utilizar anticolinestéricos orais, como a piridoxigmina oral, um remédio chamado Mestinon, né, que vai fazer a mesma coisa que o hidrofone faz, só que com uma meia-vida mais longa, garantindo níveis aumentados de acetilcolina na placa motora por mais tempo, né, e, portanto, melhorando a condução dos potenciais de ação naquela estrutura, e vai utilizar também imunossupressores, né, como o glicocorticoide e micofenolato, mais recentemente, para tentar diminuir a produção dos autoanticorpos antirreceptor de acetilcolina. O paciente que tem uma doença tímica identificada, né, que tem um timoma, ele deve ser submetido à timectomia. E, de uma forma geral, tem-se optado pela timectomia em todos os doentes que desenvolvem miastenia graves na faixa etária que vai da puberdade até os 55 anos. Então, existem duas indicações de associar na conduta terapêutica o procedimento de timectomia, né? Isso tem sido feito independente do paciente ter hiperplasia tímica ou não. Se o paciente desenvolver miastenia graves entre puberdade e 55 anos de idade, ele recebe esses medicamentos e faz a timectomia. Se ele tiver um timoma identificado nos exames de imagem, ele tem necessariamente que fazer a timectomia, até porque o timoma pode ser um carcinoma, né? Um carcinoma do timo, uma neoplasia maligna, que precisa ser ressecada o quanto antes. Okay? Existe ainda mais uma opção terapêutica, né, que é a plasmaférese, né, ou que pode ser substituída pela imunoglobulina. Essas estratégias terapêuticas elas vão ser utilizadas em duas situações específicas no portador de miastenia graves. No pré-operatório, né, porque a gente sabe que o trauma anestésico cirúrgico pode ser um fator desencadeante da crise miastênica, e nos pacientes que já se apresentam com crise miastênica, né, que pode ser desencadeada também por infecção, por estresse emocional, por interrupção do tratamento, enfim. Crise miastênica é uma exacerbação aguda das manifestações de fraqueza muscular que pode colocar a vida do paciente em risco, na medida em que pode levar à paralisia respiratória. Okay? Então, para essa situação emergencial, né, em que o paciente tem ameaça aguda à vida, a gente lança a mão de plasmaférese ou de imunoglobulina. Né? E no pré-operatório de timectomia ou de qualquer outra cirurgia no portador de miastenia graves, também se indicam esses procedimentos na tentativa de evitar o surgimento de uma crise miastênica. Beleza?